Gente, sejam bem-vindos aqui ao Nota Terapia. Primeiro de tudo, eu quero dar parabéns para vocês por estarem lançando os livros de vocês. Eu vou mostrar, vou dizer com quem que estou aqui. Estou com esse livro aqui da Alana. Alana, se apresente para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Oi, povo. Eu sou a Alana, ou a Beth, tanto faz. Estou aqui de Maceió e estou lançando meu primeiro livro de poesia pela Isto. Exatamente. Você, Elton, que está lançando esse livro aqui, né? Exatamente, né? É o lançamento mais recente, né, da editora, da Isto Edições. É meu segundo livro. Eu sou o Elton Jonatas. Sou de Alagoas também, né? Mas sou do sertão de Alagoas, de Ouro Branco. Uma cidade pequenininha, interiorana, né? 10 mil habitantes. Que de certa forma se reflete também em alguns poemas, né? Em algumas das coisas que eu escrevo. Sou formado em letras e faço doutorado em literatura na Universidade Federal de Sergipe. Que maravilha, seja muito bem-vindo. E agora, aqui embaixo, no quadradinho mais abaixo, está Fernando, que está lançando esse livro aqui, O Selvageiro Íntimo, não é, Fernando? Fale um pouco de você aí, para as pessoas conhecerem a sua pessoa, para depois conhecerem sua obra. Bom, eu sou um admirador de poesia. Eu comecei a tentar escrever poesia na adolescência. Primeiro por causa de letras de música que me agradavam muito. Depois fiz psicologia, né? Formei em psicologia, trabalho com psicanálise e também tem uma relação muito íntima com a palavra, assim, com essa dimensão da palavra e o seu duplo sentido, aquilo que ela revela do sujeito. Então, eu sempre estive próximo da linguagem e recentemente, na pandemia, eu voltei com tudo, sim, com poesia e até que saiu esse livro. Um livro que é incrível. Eu já li o livro de vocês três essa semana, foi uma maravilha, passei a semana inteira lendo vocês, então estou bem acompanhado, agora é bom que eu posso saber um pouco mais. E vocês estão lançando o primeiro livro de vocês, os livros de vocês, né, pela Isto Edições, essa nova editora independente que tem publicado bastante poesia e tem apoiado bastante autores nacionais, né, mas que a partir do segundo semestre também vai lançar muitos autores que estão inéditos aqui no Brasil, inclusive autores e autoras que ganharam o Nobel de Literatura. Eu tenho 2 livros aqui da Isto, que é a poesia completa do Machado de Assis e a poesia do Casimiro de Abreu. Então, eu recomendo para você que está assistindo conhecer a Isto Edições. Acabando aqui, vai lá no Instagram deles, no site, vai olhar. E aproveito para já recomendar o livro dos 3 que estão aqui. Bom, eu quero primeiro começar perguntando para a Alana, eu vou fazer uma rodada de perguntas para ninguém ficar em silêncio muito tempo, e se vocês quiserem complementar o que o outro está dizendo, também pode, tá? Alana, para começar, se alguém te perguntasse o que é o seu livro, do que é feito o universo, como é que você responderia essa pergunta? Eita. Eu acho, para começar, que o meu livro, ele foi uma forma que eu encontrei de me fazer, na verdade, de me sentir pertencente a alguma coisa, ao mundo, sabe? Foi uma forma que eu me encontrei de me expor, e me expor através da escrita, que é algo que eu tenho mais facilidade, que eu me dou melhor, me expresso melhor através da escrita. Então, foi uma forma que eu já vinha trabalhando, continuo trabalhando, que na escrita, de me expor, de me colocar, de me fazer ouvida, no caso, lida. E tudo isso vai trazendo outras coisas, que por exemplo, eu me sinto ouvida e eu não me sinto só, porque eu me fazendo lida, as outras pessoas podem se conectar comigo, eu posso me conectar a outras pessoas, pode haver essa troca, e eu não me sinto só, porque as outras pessoas, quando me dão feedback do livro, elas dizem: é isso que você falou, bateu com o que eu sinto, com o que eu já passei,
com o que eu estou passando. Então, acaba que isso ficou para mim como um processo de cura, que continua, né? Não é que eu agora, tô curada, mas é um processo meu, terapêutico mesmo, de cura, materializado. Com o livro eu estou conseguindo passar por essas etapas, por essas questões minhas bem íntimas. Eu acho que o livro para mim é isso. Esse é o meu livro. E também é um livro resultado da pandemia ou tem coisas de anteriores à pandemia? Como é que é? Não, ele é filho da pandemia. Ele foi do ano passado que eu comecei, do início do ano passado, março, que eu comecei a escrever, né? Eu estava muito tempo sozinha e comecei e não parei. Mas não era, eu não comecei escrevendo pensando, vai ser um livro. Foi acontecendo. Livro é uma coisa que vira, né? A gente, um momento, descobre que ele é um livro, né? E você, Elton, o que você diria que é o seu café em concert? Eu vou começar pela fala da Lana, né? Porque há um ponto muito interessante, assim, que a gente que escreve se depara muito, né? As pessoas às vezes perguntam para a gente algo meio que assim, pessoas que não têm um hábito, né, da leitura, de ler poesia, mas e a poesia, ela serve para quê, assim, sabe? Faz esse tipo de pergunta, e é mais ou menos isso, assim, o que ela está falando, né? Que é uma porta meio que para você se encontrar no mundo, né? Um espaço em um tempo tão caótico e problemático, e que a gente encontra na palavra, na poesia, uma espécie de entrada para um equilíbrio. Então, é meio que isso, assim, a fala dela, e é bem isso mesmo, assim, né? A poesia é isso, né? É a gente tentando equilibrar o caos que há no mundo, ou que há, às vezes, até na gente mesmo. Bem, o meu livro, ele é mais ou menos também nessa linha, né, de que eu entendo a poesia, eu entendo o meu livro, e que o meu livro vamos dizer que são doses de equilíbrio, de certa forma, de pensar o mundo, tanto o mundo de uma forma mais global, quanto o mundo íntimo de cada um, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, é uma portinha ali, uma janela para encontrar a poesia, isso, e o meu livro também, ele não foge muito disso, assim. Então, seria mais ou menos isso. É incrível, né? Porque a gente vai começando a entender que quanto mais íntimo a gente é, mais coletivo, mais público, mais exposto a gente está, né? Eu fico pensando algumas vezes que escrever é quase como se a gente estivesse posando nu, né? Porque a gente fica tão exposto, as nossas feridas tão largadas. E isso para o Fernando é um baile, né? Porque um psicanalista fica escutando a palavra mais do que a palavra está dizendo, escutando como que a gente vai juntando as palavras, né? E por isso que o selvager íntimo, você poderia dizer que é o quê? Ele é mais selvagem, mais íntimo, ou essas duas coisas aí misturadas no cais do éter universal? Adorei a pergunta. Eu acho que ele é selvager íntimo. Ele é, assim, um mergulho no abismo. Digamos, eu pego o leitor pela mão e me jogo junto com o leitor, assim, no abismo, e o livro ele é um passeio por esse abismo, assim, por vários ângulos diferentes, né? Eu pensei, assim, os capítulos como diferentes aspectos, assim, desse abismo na primeira metade do livro, assim. Os primeiros 3 capítulos, isso tudo eu pensei depois, tá? Eu tinha o livro pronto, todos os capítulos ali, e aí eu fui tomar banho, e aí eu fui pensar o que era o meu livro. Tipo, aí eu cheguei à conclusão de que os 3 primeiros capítulos, eles são o vazio, são mais focados no vazio, na angústia, na pulsão de morte, e os 3 últimos capítulos são mais focados na vida, no amor, no desejo, e principalmente, assim, pensando nos 3 últimos capítulos, né? Eu vejo, assim, um deles sendo o amor no sentido da solitude, né? O amor pela experiência de estar vivo e só.
O O penúltimo. Portais. Você está falando do Portais. Isso, Portais. O Portais. O Portais, ele é esse amor na solitude. O Ápice Melífero é o amor romântico entre as pessoas. E Ao Fundo, que é o último, ele é o amor pela poesia, assim, resumindo. Enquanto que os 3 primeiros capítulos são o sofrimento psíquico em 3 versões também, 3 ângulos diferentes. Depois talvez eu fale mais, não vou me prolongar muito. Não, hoje o dia é de vocês aí se prolongarem o quanto quiserem, porque é o lançamento de vocês. E além disso, eu queria mostrar que o livro do Elton veio com isso aqui. Eu não sei se você ainda não viu, veio com um pôster super incrível. Então vai ser ótimo aqui pendurar. Alana, eu quero agora ir para o seu livro especificamente, quero entrar um pouco no do que é feito o universo. E o Fernando falou aqui sobre o vazio, né? E eu fico assim que eu terminei de ler o seu livro, eu fiquei com a impressão de que ele também tem alguma coisa que falta. Eu acho que é você procurando alguma coisa que falta e não sei exatamente se é para encontrar aquilo que falta, mas eu acho que é a busca de descobrir o que é que falta, né? Tem até o poema da página 22 que você diz assim: as tuas agonias bateram na minha infância, eu que já sou adulta, choro sem saber como largar um brinquedo que nunca foi meu. Como é que você pegou a poesia, pegou esse vazio e transformou o vazio em palavra, em literatura, e transformou nessa pergunta imensa, né, que é do que é feito o universo? Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência de vazio na sua escrita. Eu me lembrei agora do processo de criação do título do livro. Porque, na verdade, ele nasceu sem título. Quando eu assinei o contrato, ele não tinha nome. Ele tinha um nome provisório, mas não era esse nome que ia ficar e não era esse que estava legal. Então, assim, ele nasceu sem nome, ele nasceu preenchido, mas ele estava vazio de significado, assim, né? De uma capa, de algo para se mostrar. E isso é engraçado porque, se for levar para um lado mais cabeçudo, né, da coisa, boatos de que eu nasci não tinha nome, né? Minha mãe, se estiver aí, ela vai, não sei, ou ela vai confirmar, ela vai sair da live. Mas eu não tinha nome, então é parecido com o livro, né? Tá imitando aí. E aí eu me botei de castigo, assim, se você vai botar um nome nesse livro. Eu sentei a bunda na cadeira e comecei a pensar num título. E aí veio esse título, acho que minha cabeça cansada de mim já, querendo ir embora, descansar. Eu botou esse livro, procurei no Google para ver se alguém já tinha botado no nome de uma novela, no nome de algum lugar. Não tinha, eu peguei para mim. E aí, saindo assim, tipo, tentando fazer um paralelo, seria que esse vazio meio que se assemelha ao universo, que é quase que inteiramente composto de matéria escura, é isso que a gente não entende, de que a gente não tem acesso, às vezes a gente não sabe do que é feito, que a gente não entende ainda o vazio, mas que não necessariamente a falta, o vazio, ele não tem nada, ele não possui nada. Ele é preenchido, mas ele é preenchido de algo que talvez a gente não saiba nem o nome, não venha a saber, ou nem precise saber, sabe? Eu acho que foi nesse sentido, assim, tentando explicar como foi. E como é que foi o seu processo de escrita do livro? Você escrevia todos os dias? Você escreveu assim num frêmito literário? Como é que você foi? Você foi aos poucos? Como é que você foi produzindo o seu livro? Foi assim, tipo, ano passado, né? Na verdade, eu escrevo desde pequenininha, porque eu me expresso melhor pela escrita, eu acho que consigo organizar melhor os meus pensamentos pela escrita, mas eu nunca escrevi história nem nada, era só uma forma de organização, uma forma de entender, de dar nome às coisas que estavam acontecendo aqui dentro, mas eu nunca conseguia deixar as coisas que eu escrevia viva. Eu escrevia e logo depois eu apagava, eu rasgava, ficava fogo.
nunca consegui deixar nada vivinho por muito tempo. E aí, ano passado, eu acredito que por conta do processo terapêutico que eu venho tendo, continuo tendo, ano passado eu comecei um movimento de toda noite antes de dormir, me dava vontade de escrever, e eu começava a escrever, escrevia e não apagava. Não sei por quê. Não apaguei, e quando eu percebi, tinham muitos, assim, estava cheio de coisinhas escritas, e eu fiquei com pena, disse, eita, não tenho mais coragem de apagar, tá cheio. E aí, aos poucos, eu fui compartilhando com pessoas mais próximas, muito próximas, e na terapia, aqui em casa mesmo, aí iam plantando a sementinha, sabe? Tipo, "Ai, você devia publicar, você devia mostrar para outras pessoas, e por que que você não faz um livro? Você pensou?" E aí saltava, assim, saltava e ia correndo. Só que eu sempre dizia não, sempre não. Mas a semente já estava plantada, né? Eu fui crescendo. Isso em março do ano passado, eu continuei escrevendo, mas me negava. Até que eu comecei a cogitar a ideia e pensei, né? Vamos, não estou fazendo nada, por que não? Sabe? Comecei a correr atrás disso, comecei a procurar meios de publicar, de tornar público. E aí foi na mesma hora que o Ederson apareceu com isso. Não lembro nem como é que foi. Apareceu, já foi, sabe, no timing perfeito. Você já tinha o Metaforices, onde você publica as coisas, ou você criou nesse momento? Foi nesse momento, foi tudo junto. Quando eu tomei essa decisão, aí fiz tudo. Assim, comecei a correr atrás e vi o Instagram e apareceu o Ederson, e aí eu fui indo assim mesmo, na doida. E depois que eu tomei essa decisão, que eu comecei a correr atrás, aí as coisas aconteceram muito rápido, eu acho, porque foi de agosto, e em dezembro o livro já estava lançado, eu acho que foi rápido, não sei. E foi fluido, foi orgânico, assim, depois que teve essa tomada de decisão. E eu realmente não me lembro como foi que eu acho que foi no Instagram que o Ederson apareceu assim na minha vida. E aí, uma coisa que eu achei muito legal do seu livro, e aí é um elogio para Isto Edições, e não sei se você escreveu assim, foi com os nomes dos poemas embaixo, os títulos embaixo, assim. Então fica muito interessante, porque me parece que isso muda completamente a nossa forma de ler o livro. Porque às vezes a gente está lendo um poema e a última frase muda o sentido do nosso entendimento. Isso foi proposital seu? Foi proposital da edição? Como é que foi isso no seu livro? Foi proposital meu, mas é que nem o título do livro mesmo, sabe? Eles nasciam sem título. Os primeiros, na verdade, né? Porque eu escrevia só para desabafar mesmo, só para botar para fora, então nada tinha título. E só depois que eu comecei a pensar nisso, de publicar, de tornar público, de lançar, aí eu voltei para os primeiros e comecei a procurar título para eles. E aí foi que eu pensava, eles já estavam prontos, né? Eu disse, não, eu acho que não fica legal aqui no topo, fica legal aqui embaixo, porque aí dá aquele plot twist meio hollywoodiano, a pessoa tá lendo e de repente ela, tipo, eita, não era isso que eu tava pensando, ou então confirma o que ela tava dizendo, é exatamente isso, sei, exatamente. Sabe, rola aquele negócio assim. E aí eu pensei em botar embaixo por causa disso também, para meio que ter essa mudada de interpretação, essa possibilidade de interpretar de outras formas, porque achei bonitinho também, se ornou, foi pensando assim. E porque os poemas já estavam prontos, então foi só uma cerejinha do bolo, sabe? E foi feito sob medida uma coisinha que já estava pronta. Eu achei isso muito genial, porque o título do poema virou mais um verso. É como se ele fosse um verso extra que está ali no final. O título deixa de ser o nome, se a gente estava falando da questão do nome no começo, né? Ele vira mais um verso. Gente, está dando algum eco, que eu não sei de onde que é, da minha voz quando eu falo. Vocês estão ouvindo? Eu tô. Quando eu falo também, aí eu escuto também um eco. Pois é, não, e vamos tentar... Vou tentar tirar meu fone aqui e botar... Pronto.
eu quero passar para fazer as perguntas para o Fernando. Vou mostrar o seu livro mais uma vez aqui. Fernando, você estava falando das partes do seu livro, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi mesmo aquela primeira parte, né? A gente já se falou no grupo do WhatsApp, que chama Doente, e você tem uma série de poemas transtornos, né? Fala um pouco mais pra gente sobre esse jogo que você faz, do Doente, e dos poemas que vão analisando uma série de transtornos não muito comuns. Como é que é pra gente? Conta aí pra gente. Então, foi uma ideia que surgiu muito espontânea, assim. Acho que eu fiz um poema chamado Transtorno Despoético Ansioso, e aí, desse primeiro vieram outros que começavam com transtorno, né? E sempre assim, um transtorno que lembra os títulos dos transtornos que já existem, são teorizados, mas modificando alguma coisa, colocando algo singular ali, né? E o título, a princípio, o primeiro capítulo, ele ia ser apenas um manual de transtornos singulares, né? Depois acabaram entrando outros poemas que não têm o título transtorno, mas que eu achei que ainda assim eles se encaixam na vibe do doente, né? Porque ao mesmo tempo uma coisa que remete ao sofrimento, remete ao ser, ao ente. Então expressa uma singularidade, e eu busco colocar muito assim esses detalhes nesses poemas de transtorno, porque justamente para sair dessa lógica dos transtornos que as pessoas falam, que é uma generalização do sofrimento, que todo mundo entra numa caixinha e é classificado com o mesmo nome de transtorno. Então eu coloquei ali nomes de transtornos que não existem, né? Que só naquele poema existe aquele transtorno, justamente para tentar brincar com isso, tirar o sofrimento psíquico dessa generalização, brincando com a generalização, brincando com esse tema dos transtornos mentais. Só para as pessoas que estão assistindo terem uma ideia, tem um poema chamado Transtorno Aditivo Chuvoso, entre parênteses, fissura, tem o transtorno melódico depressivo, tem o transtorno poético alimentar, aí depois tem o transtorno despoético ansioso, tem uma certa ironia, um jogo de humor também nisso, né? E uma pergunta, você é um pouco fissurado pela cor azul, né? O azul vai reaparecendo em diversos momentos no livro. Sim, sim. Eu gosto de pegar alguns significantes e ir brincando, sim, mudando o sentido deles ao longo do livro. O azul é um deles, né? Realmente o azul ele vai mudando ao longo dos poemas, como se a gente estivesse numa jornada ali. Outro termo é o girassol. O girassol ele também aparece em vários poemas de maneiras diferentes. Então ele vai tendo uma evolução do girassol, ele vai tendo uma evolução do azul, que são coisas que eu me dei conta depois que o livro estava feito também. Não foi uma coisa proposital, foi mais inconsciente. É interessantíssimo, porque você faz um procedimento de juntar as palavras, né? Eu até anotei que tem, por exemplo, o azul íntimo, o azul letal, e tem um processo muito parecido com as palavras valise do Lewis Carroll, né? Que pega duas palavras diferentes e juntas criam um bloco de sentido, e elas juntas passam a significar nem a primeira, nem a segunda, mas uma mistura entre a primeira e a segunda, né? E a palavra azul é interessante, eu não tinha pensado, porque ela tem muito sentido, né? Desde do ritmo do blues até a tristeza. Então, conta pra gente um pouco como é que você faz essa modulação da linguagem para poder deslocar ela do cotidiano, né? A linguagem não dizer o que o cotidiano dela diz. Como é que você faz esse processo? Agora é difícil descrever ou nomear isso, né? Dizer como que eu faço, porque me parece uma coisa tão intuitiva. É como se eu fosse pensando nas palavras e elas fossem se atraindo pela sonoridade, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de reparar no que tem de poético nas minhas letras de música. Eu leio
lia muito Manuel de Barros, desde muito tempo, ainda leio, né? E Manuel de Barros, acredito que foi minha principal referência para essa brincadeira com as palavras, de neologismos. Claro que tem outros autores que fazem isso também, mas acho que Manuel de Barros foi a influência mais raiz, assim, né? mais estava há mais tempo presente na minha vida. E eu acho que as palavras, assim, elas são ecos na minha cabeça. Então, eu vou escrevendo, eu acabo, assim, pela sonoridade, percebendo, essas duas palavras é como se elas se atraíssem para se fundir e transformar em outra coisa. Isso vai acontecendo no processo de criação. É incrível, e eu achei legal, e aí pensando sobre a temática, sobre o conteúdo dos seus poemas, ele tem uma pegada de contracultura. Eu achei, eu me identifiquei uma relação direta com aqueles poetas da década de 60 ali de São Paulo, da chamada geração mimeógrafo, que, por sua vez, estavam entrando em conflito ali com a galera do concretismo, né? E porque tinha uma relação direta com o surrealismo e com a poesia beat americana. Eu lembrei principalmente do Roberto Piva. Faz sentido essa comparação? Eu acho que se alguém gosta de contracultura, pode gostar do seu livro. Faz sentido. Inclusive, tanto pelo Roberto Piva, que na verdade, só li um livro dele. Eu conheci ele há pouco tempo, conheci na pandemia, e fiquei encantado, sim, com a selvageria da poesia dele. Mas o Leminski, pensando nessa geração ali, eu já li há muito tempo. E parando para pensar agora, o meu livro ele tem tanto esses poemas curtos, que podem remeter mais ao Leminski, né? Com esse jogo de palavras, essa sacada assim, mais rápida, quanto esse poema que é assim, uma coisa que vai jorrando palavras, que parece um caos, só que não é bem uma bagunça, porque é uma coisa pensada ao mesmo tempo. Então, tem algo de surrealismo, mas que entra numa racionalidade e que eu sempre tenho o hábito de depois lapidar, assim, né? Esse livro, ele tem poemas que foram escritos principalmente de dois jeitos. Os poemas são um pouco mais longos. Eu acho que eles foram feitos, assim, tipo, primeiro associação livre, né? E escrevendo tudo que vem à cabeça, como um jogo mesmo, como se fosse sangrando, né? O poema vai sangrando no papel ou na tela, e depois eu vejo toda aquela bagunça e vou lapidando, assim. Vou excluindo coisas, vou juntando palavras para criar um neologismo, ou mesmo o neologismo já sai antes, nessa bagunça ali, né? Como foi o caso do Into the Blue, né? O Into the Blue, a primeira vez que apareceu, assim, que apareceram essas palavras, era um poema enorme, era uma bagunça, assim. Eu ia escrevendo tudo que me vinha à cabeça, e depois eu excluí um monte de coisa, fui lapidando até ficar esse miolo do Into the Blue. E já outros poemas já começam curtos, assim, com uma ideia mais lógica e breve, e que se resolve rapidamente. Ele tem uma sacada que, tipo, em 2, 3 versos, a coisa já tem ali um começo, meio e fim, e aquele vazio, assim, aquela coisa para reverberar no final. Acho que tem esses dois tipos de poema, né? O poema, o que jorra, e aquele que dá uma alfinetada e vai embora. Quando você falou do Manuel de Barros, eu meio que matei a charada, porque aí o Leminski é realmente a ponta entre esse Piva e o Manuel de Barros, parece que ele está ali no meio, né? E eu acho que tem esses poemas que tem um movimento acelerado próprio do jazz e do blues, e tem outros, tipo o Endoscopia, que eu adorei, eu marquei aqui, que são 2 linhas, né? Endoscopia aumentou o número de sapos, eles têm comido as borboletas. É muito bom, eu gostei muito desse. Bom, agora vamos fazer uma outra passagem para chegar no livro Café em Concert, do Elton. E, Elton, a primeira coisa que eu diria para chamar a atenção do seu livro, e que eu gostei muito,
tá já no título, né? E eu acho que também tá no prefácio, que eu fico com a impressão sempre que os seus poemas são líquidos, que eles têm algumas imagens que vão escorrendo, como se a palavra fosse escorrer de dentro do próprio livro. E aí tem uma frase, por exemplo, como faz para ver se chove no céu da boca? E aí você tem outros problemas que fala sobre as gotas de sol, aí depois fala sobre as gotas do silêncio. Qual é essa relação que você faz na tua poesia entre a palavra que é sólida e essa coisa, esse movimento líquido que você tenta dar para os seus poemas? Luiz, antes de responder a pergunta, eu gostaria de fazer um comentário assim, brevezinho sobre o livro dos meus colegas, né? Que eu ainda não tenho os livros aqui, mas enfim, é mais para dizer que eu estou quase como você, assim, sabe, no sentido da impressão que os livros deles me causaram. Quando o Fernando lançou, né, quando saiu lá na IFP, eu sempre estava lá dando uma olhada, né, porque eu sabia que o meu ia sair logo, e aí eu ficava olhando quem eram os autores que iriam estar saindo. E o do Fernando realmente me chamou muita atenção, essa coisa da palavra mesmo, assim, dele juntar o azul com um sentimento, vamos dizer assim, uma cor com um sentimento. Eu achei isso, assim, de uma sensibilidade genial mesmo, assim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, do pouco que eu vi, assim, né, nos anúncios do livro. E o da Alana também foi essa coisa do título, quando eu vi, eu tomei um certo espanto. Peraí, mas aqui é o título ou é um verso, sabe? Eu fiquei meio assim, e eu achei também genial essa jogada de colocar o título ali embaixo. O Travessãozinho me lembrou até um pouco o Jorge Cooper, que é um poeta daqui de Alagoas também. Não sei se ela conhece, ele gosta também de no último verso ali colocar um travessãozinho, quase como se fosse uma outra voz no meio do poema, né? No caso dele, o poema não faz referência a um título, mas tem quase essa proximidade, vamos dizer assim. Bem, sobre essa questão da liquidez, vamos dizer assim, né, do meu livro, e da solidez também. É curioso você perguntar isso, assim, porque quando a gente fala em essa coisa do líquido, a gente sempre pensa, ou normalmente pensa, né, no Bauman, né, na modernidade líquida, que a gente vive tudo. Eu nunca li, confesso a vocês que eu não li a modernidade líquida ainda, né, tenho a intenção de ler, claro. E eu diria que essa modernidade líquida, ela sabe, ela tá por aí. Mesmo que o Bauman, vamos dizer assim, nunca tivesse falado sobre isso, a gente sente que as coisas são líquidas, elas são passageiras, elas são breves, elas são feitas para, sabe, assim, diluir mesmo, assim, para se desmanchar. Então, a poesia é quase que isso, assim, né, essa palavra quase sólida que se dilui, que se transforma em poesia, e essas imagens que é possível construir através desse líquido, e o líquido também sendo como talvez algo como aquilo que purifica, né, que dá um alívio a gente. Se a gente pegar vários exemplos líquidos, por exemplo, o próprio café, né, quando a gente está muito cansado e, sei lá, quer tomar aquele cafezinho para relaxar, ou um chá, enfim, outro tipo de bebida, né, algo líquido assim, ou até mesmo quando a gente chega em casa muito cansado do trabalho ou de alguma outra atividade, sei lá, vai tomar um banho, sabe? Então, essa questão líquida, ela tá muito próxima assim da gente, né? Em muitos e muitos aspectos. E com a poesia também, acho que não poderia também ser diferente, né? De certa forma, ela acaba aparecendo de algum modo. É interessante, você na página 38 chama atenção dizendo que há nas palavras uma selvageria humana. Primeiro que isso me lembrou ao gesto selvagem do Fernando na poesia dele, né? E também me chamou a atenção para o fato de que seus poemas são muito metalinguísticos também, né? Você se debruça muito para pensar a própria linguagem nos poemas. Café em Concert chegou a alguma conclusão sobre a linguagem? O Café em Concert é um encontro da poesia com ela mesma, um encontro de você com a poesia? É você sentado num café com você mesmo, conversando? Como é que é essa sua relação com a palavra na sua materialidade? Eu gosto, assim, dessas coincidências
que aparecem, né? Como no meu caso do Fernando, aí essa coisa de ver o selvagem ali na palavra, né? Na poesia. Ah, e eu não sei, assim, sabe, se eu encontrei, acho que não. É mais ou menos também uma outra coincidência, né? Como o livro da Alana também, né? Uma busca incessante. A palavra é sempre algo que a gente que o poeta está ali buscando, ele tá sempre tentando pensar como é a linguagem, como a linguagem funciona e como ela deve dizer, ou descrever, ou falar sobre o mundo, de alguma forma. Então, essa metalinguagem é sempre uma busca constante que finaliza em um ciclo e se reinicia em um outro e em um outro, e ela parece realmente assim nunca ter fim, sabe? Ela parece sempre continuar. É interessante, né? Porque a palavra é sempre uma busca constante pela própria palavra também, né? A É, palavra procura a palavra. E uma coisa que, até uma ironia que o seu livro me fez pensar, é que talvez o café, assim como o poema, seja o líquido mais sólido de todos, né? Ah, e aí eu acho que você encontrou um ponto de interseção para entender o mundo muito legal a partir do café, né? Um dos meus poemas preferidos é o que você chama do desgosto. É o desgosto e o desgosto. Que você diz que o café tem um cheiro que não corresponde ao gosto. Isso faz todo sentido, né? É como se fosse... A poesia também tem um pouco disso, a linguagem também tem um pouco disso, né? Ela vai para lados que a gente não consegue prever. Qual é a relação que você faz entre café e poesia? eu vou confessar aqui uma coisa. Quando eu escrevi esse livro, eu nem gostava de café. Ah, e não sei como foi que me veio isso assim, de escrever Revelações. sobre. E acabou vindo assim, e agora eu tô gostando mais, sabe? Assim, eu tô me acostumando a gostar um pouquinho mais de café. Ah, mas essa coisa assim meio que sólida, né? Talvez ler o poema, sentir o poema é mais só do que você ler ali com os olhos, vamos dizer assim, com a visão, né? Tem uma coisa ah, do olfato, da audição, do toque. Então isso assim de o cheiro às vezes não corresponde ao gosto. É quase que como um poema da corporalidade, né? Um poema é um corpo inteiro e não só um fragmento ou um pedacinho ali. Então tem um pouco disso assim também, nessa questão de busca da palavra, de busca do gosto de sentir o poema, né? Meio que isso, né? Tem um outro poema, não vou lembrar agora de cabeça, que é o gosto da palavra no paladar virgem, né? Tem um versinho que fala isso, assim. Então é meio que por esse caminho, assim, eu acho que a poesia ou os poemas do livro acabam se transformando em um conjunto de coisas e essas coisas estão muito na corporalidade mesmo, da gente, enfim, de todo mundo. Incrível, cara, parabéns. E agora, se você está assistindo a gente e quer fazer alguma pergunta para esses três autores incríveis que estão lançando o livro hoje aqui no Nota Terapia, é a hora de você deixar a sua pergunta, que aí eu vou olhando aqui, vou anotando e faço para eles. E agora eu gostaria de criar um momento de interação entre vocês, os três autores da Isto Edições, e queria saber se um quer perguntar alguma coisa para outros. Eu sei que a Alana ficou pensando o dia inteiro, deve ter feito uma série de anotações. Então, Alana, você gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Faça aí, pergunta. O que te instigou na poesia deles? Ó a tua cara aí, eu tô vendo. Peraí, que o meu também não chegou o livro. Você sabia? Nos Correios? Ainda não? Não, mas tá chegando, tá chegando. Sei. Tá. Ó, por que eu, hein? Peraí, viu? Porque o seu quadradinho tá em cima, então eu vou começar com você. Tá. Eu pensei mesmo numa pergunta. Olha. Deixa eu ver. Pode ser, é para os dois, assim, os dois podem responder, é isso? Eu jogo aqui Isso? pra jogar no game e a galera pega. É? É isso, né? É Pronto. isso aí.
Bom, eu queria perguntar para os meninos assim, no caso de como os defeitos de vocês ou as qualidades interferem no que vocês escrevem. Por exemplo, a vaidade, como é que a vaidade interferiria no que vocês escrevem, sei lá, a ganância, a inveja, sei lá, essa parte dos pecados desse momento mais, quando vocês estão mais calmos, ou quando vocês estão mais agitados, como é que isso interfere na escrita de vocês? O Fernando reflete muito também sobre o ego no livro. Então eu acho que ele poderia começar respondendo essa, né, Fernando? Então, eu ia dizer que a relação é total, porque sem os meus defeitos, o meu livro nem existiria. Eu diria que a poesia, ela é filha dos meus defeitos. Ela é aquilo, a única coisa que eu extraio de bom daquilo que eu não gosto em mim. Então, eu tenho uma questão que eu já trabalhei bastante na minha análise, do narcisismo, e eu gosto muito de brincar com isso nos poemas, então realmente tocasse numa questão bem interessante, Luiz, que pensando agora, eu acho que no primeiro capítulo, Doente, o problema que eu mais trabalho ali é o narcisismo. Eu trabalho a frustração amorosa, eu trabalho o vazio, mas o narcisismo ele está articulando ali esses vários aspectos. Tem o egorragia, né? Sim. Tem uma sequência que deixa eu ver aqui. É uma sequência do narcisismo que tem nesse capítulo, que começa, deixa eu ver, começa no poema No meio do caminho tinha um espelho, né? No meio do caminho tinha um espelho. Aí vem o egorragia. Aí vem o transtorno de déficit de amor e hipervaidade. E é isso. Daí fecha o ciclo do narcisismo nesse capítulo. Então, eu coloquei propositalmente eles juntos, né? Porque eu acho que eles têm uma certa continuidade. E eu exploro, assim, em cada um desses poemas, um aspecto, assim, diferente do narcisismo. Assim, não que narcisismo seja o meu único defeito, né? Tem muitos outros. Mas daí eu exploro os outros ao longo do livro todo. Mas o narcisismo foi um defeito mais nomeado, mais direto, assim, E você não vai entregar todos aqui, né? Porque também, né? E tem a frase preferida, a minha frase preferida do seu livro tá no egorragia, que é: tudo que não tem ego é mais alegre do que eu. Eu adoro essa duplinha de versos. Elton, responda a pergunta da Alana. Tem muito dos defeitos mesmo, né? Da gente acaba, de certa forma, mesmo quando é inconsciente, acaba se refletindo naquilo que a gente escreve, né? O lugar de onde a gente também reflete bastante as nossas vivências e experiências, e nisso também tem um pouco dessa coisa das relações que deram errado, das relações que, de certa forma, deram certo. Isso também é algo, não vou dizer que defeito, mas conflituoso. E esse conflito, ele reverbera muito assim na poesia também. Ótimo. Agora você, Elton, quer fazer uma pergunta para os dois? Deixe sua pergunta aí para ver como que eles lidam. Eu acabei não pensando, perdão. Acabei não pensando assim em uma pergunta especificamente, né, bem detalhada. Eu queria mesmo era pegar o livro e perguntar alguma coisa ali sobre o livro deles, né, enfim. Mas não deu. E a minha pergunta para a Alana seria realmente as do título, né, dos títulos dela, como ela pensou em colocar aquilo abaixo. Mas na fala dela, ela falou que a poesia acabou sendo uma forma de se encontrar no mundo, né? Eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre esse processo depois da escrita, né? Ela escreveu o livro dela, agora o livro lançou. Eu queria saber como seria, ou como ela imagina que será esse processo a partir de agora, né? E não de como foi
queria que ela comentasse um pouquinho se ela pretende escrever mais coisas sobre esse se encontrar no mundo ou não. E posso fazer para o Fernando agora ou depois que ela responder? Pode fazer, pode fazer. Pronto. E o Fernando, o que me chamou a atenção, como eu disse, foi esse negócio de misturar, né, a cor com as questões íntimas. E me chama a atenção também essa fala agora dele sobre essa questão narcisista que acaba reverberando ali em alguma poesia, em algum verso. Eu queria saber como é também como é que ele lida com essa relação entre aquilo que ele escreve e aquilo que ele mais ou menos entende que ele é, ou seja, entre o eu poeta e o eu que precisa escrever aquilo ali de uma forma um pouquinho distanciada desses defeitos, quase como se fosse de uma forma crítica. Se ele deu para entender, Fernando, assim mais ou menos o que é que eu quis dizer com a pergunta? Mas Deu para um ouvir? pouco confuso. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho assim, sobre essa relação do Fernando poeta, escritor, do Fernando que não é poeta e não é escritor e lê a poesia dele mesmo. Você acabou de dizer que você enxerga na sua poesia algumas coisas dos defeitos que você tem. E esses defeitos não é os defeitos do Fernando escritor, mas do Fernando, eu vou dizer do Fernando Pessoa, mas vai ficar algo meio trocadilho, né? Mas deu para entender agora, né, o que eu quis dizer. É bom. Adorei o trocadilho. Beleza, dá para pensar em algo, sim. Então, só para retomar, primeiro para a Alana responder, a pergunta dele é muito apropriada, porque é isso, né? O livro acaba, mas a terapia não, né? E aí uma pessoa já perguntou aqui se você já tem planos para o próximo livro. Então você pode responder a pergunta dele e já pode responder a pergunta de quem já quer o seu próximo livro, mal se lançou esse, para tu ver. Eu tinha conversado com o Elton semana passada, eu acho. Eu estava me perguntando assim, como é o protocolo social, sabe? Depois do primeiro, a pessoa se oferece, eu chego assim pro Edson e falo, oi, quer fazer outro livro? Ou eu espero ele chamar, sabe? Eu não sei. Mas eu tenho tudo prontinho, assim, para um segundo, porque foi muita coisa mesmo que eu escrevi. Eu não sei como é que funciona. Mas por mim eu vou. E o processo de terapia não acaba. Inclusive, esse negócio do narcisismo foi isso que fez o meu livro nascer, né? Essa questão do ego. Se não fosse a minha necessidade de não me sentir sozinha, de tipo, só eu que penso assim, só eu que estou sentindo assim, de me sentir pertencente a algum lugar, de me sentir vista, é meu ego, meu narcisismo gritando, querendo aparecer, pedindo socorro, assim. Então, eu acho que também não vai parar, né? É contínuo, vai ser sempre, eu acho que uma das essenciazinhas dos meus livros. E daqui para frente, eu espero, assim, que fique mais nos próximos livros essa questão de me expor seja uma coisa mais suave, porque ainda é muito estranho. Quando alguém fala alguma coisa dos livros, parece que não é comigo, parece que eu preciso me desassociar dessa imagem da pessoa que escreveu o livro, da minha, senão eu não consigo receber o feedback, nem o elogio, nem a crítica, nem nada. Eu preciso fazer essa dissociação, senão fica muito confuso na minha cabeça, eu não sei nem o que responder. Então, eu queria que fosse uma coisa mais suave, que fosse tão estranho. Ou quem sabe eu não precisasse desassociar as duas imagens. Tanto é que eu criei o pseudônimo, acho que já como uma forma de dissociação, para eu me separar dessa pessoa e conseguir me expor melhor. Mas também, se eu não conseguir fazer o quê, né? Eu não consigo, por exemplo, ler o meu livro tá aí, eu não consigo ler. O povo fala e eu tenho uma vaga memória de fui eu. Mas eu não consigo ler ainda, é muito esquisito para mim. Então, eu acho que é isso. Olha, mas é bom. Oi.
porque a gente pode ler, porque seus poemas são incríveis e maravilhosos. Então, a gente precisa que você continue escrevendo e que você continue lidando com essas questões de forma tão incrível, que seu livro é demais. E aí é bom saber que já tem outro, porque o Ederson está assistindo a gente aqui, ó, e já pode mandar o segundo contrato, né? Que aí você já vai emendando, faz a trilogia da Alana, que tal? Já veio a resolução aí do protocolo social, né? Já está fazendo a mediação aí. Pois é, não, agora eu vou querer ler todos, né? E, Fernando, aproveita e responde a pergunta do Elton, por favor. Então, essa relação do eu, pessoa, com o poeta, né, com o que está no livro ali, eu acho que é curioso, porque pensando nisso agora, eu leio esses poemas e não quer dizer que eles representem a verdade do que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eles também não são o que eu não sou. Eu acho que eles estão na fronteira entre quem eu sou e essa fantasia poética, assim, esse eu lírico. Tem coisas ali que eu não me identifico, tem coisas que são uma invenção pura, tem coisas que eu extraí do meu material íntimo, né, da minha vida, tem trechos em que eu cito detalhes de infância e eu misturo fantasia com coisas que aconteceram. Então, o que é o que o leitor é que vai imaginar, né, o que é verdade e o que não é. Então, eu acho que ele está na fronteira entre o que eu sou e o que eu inventei. Ele não é nenhum nem outro. Incrível. E você, o que você perguntaria para a Alana e para o Elton, Fernando? Bom, eu tenho uma pergunta que é para os dois, e eu tenho uma curiosidade em relação ao Elton, o livro do Elton. A pergunta para os dois é: quais são as influências de vocês na poesia? Quais são os poetas que vocês gostam? E a pergunta para o Elton eu achei curioso o seu nome, Elton Jonatas, né, que me remeteu ao cantor Elton John. E o teu livro se chama Café em Concert, né, um concerto. Aí eu fiquei imaginando assim uma pessoa tomando café e assistindo um show do Elton John, né, um concerto. Eu não sei, tem alguma relação com a música do Elton John? É um pseudônimo? É teu nome mesmo? Como é que é isso? Essa é a pergunta. Eu respondo primeiro. Gente, isso é maravilhoso. É o Fernando Pessoa, lendo o Fernando Pessoa, ouvindo o Elton John. Pode responder primeiro, Elton. É bem isso, né? Assim, é meu nome mesmo, não é pseudônimo, né? É Elton Jonatas mesmo. Isso é invenção da minha mãe, viu? Mas, não faço ideia de por que ela botou esse nome. Eu acho que eu perguntei alguma vez para ela, mas eu acho que a resposta era sempre porque ela achou bonito. A combinação dos dois nomes, viu em algum lugar e achou bonito. Enfim, acho que foi algo nesse sentido. E minha relação com a música, eu tenho um pouco de relação assim com a música. Assim como você, eu também comecei lendo letras de músicas. Assim, na minha infância aqui não tinha muito contato com livros, e os contatos maiores que eu tinha assim era com o encartezinho do CD, né? Então eu ficava lendo ali as letras das músicas. Eu gostava bastante, né? E um dos meus sonhos da minha vida era aprender a tocar violão. Até hoje eu toco meia boca assim, mas acabei, depois que aprendi a fazer alguns acordes, compondo algumas canções também, tudo guardado, tá tudo guardado ali. Participei de festival de música da UFAL, fui finalista com uma música, então eu tenho um pouquinho de relação também íntima com a música, né? Eu acho que o Café em Concert, embora tenha sido inconsciente, eu não tinha pensado nessa relação com a música, acho que foi algo que veio disso também, assim, né? Dessa relação com a música, da musicalidade também da própria palavra. Então acho que foi mais ou menos isso assim também. E de influências eu E vou suas deixar. referências de poesia? Você quer que eu deixe ela falar primeiro e depois eu falo? Porque eu já estou falando muito, ou posso continuar? Vamos deixar a Alana falar das influências poéticas dela. E eu quero dizer, Alana, que o seu fã-clube está muito grande aqui na live.
Não sei se você já viu, todo mundo está pedindo outro livro, dizendo que você é maravilhosa, que seus poemas são maravilhosos. E eu aproveito para saber das suas influências e querendo saber por que você escolheu esse pseudônimo de Alana. Fiquei curioso. A minha avó tá aí. Se subir aí as conversas, tá lá a minha avó, lá em cima. Até minha avó. Mas, sim, esse nome foi tipo, o Alana foi... Eu precisava de um nome, né? Senão eu não saía do canto. De outro nome. E eu já tinha sonhado com esse nome umas 2 ou 3 vezes antes da pandemia, assim. Sonhava assim, e a Lana era sempre minha filha nesses sonhos. Mas aí passou, a vida que segue. Eu nunca tinha reparado nesse nome Alana, mas numa dessas vezes que eu sonhei, no dia seguinte eu fui pro shopping e tinha uma criancinha correndo assim na praça de alimentação e o pai dela foi e chamou ela assim, Alana. Aí eu olhei, nossa, eu tinha sonhado com esse nome ontem. E era minha filha. E aí ficou marcado, por isso que eu memorizei esse nome no sonho. E aí, o ano passado, né, quando eu estava procurando um nome para botar no livro, para me desassociar da imagem, eu pensei nesse, porque eu não estava encontrando nenhum outro. Achei que encaixava bem. Eu gosto dessas coisinhas de sonho e tudo mais. E o Labim foi literalmente vozes da minha cabeça. Eu estava precisando do sobrenome. E aí, a pessoa veio assim, filha, esse nome, aí tá. Aí botei. Não questionei, já estava cansada de pensar e ficou esse. E aí, qual foi a outra coisa? Das referências. Das influências. Das influências. Eu não tinha costume de ler poesia até o ano passado. Não tinha. Aí eu me mudei, né? Comecei a morar sozinha, casada, aí que a gente veio morar sozinho. E aí aqui a TV nunca pegou e a gente também não quis botar a TV para pegar. Então a gente fica na sala lendo ou jogando, fazendo alguma coisa. E aí eu comecei muito a ler, muito, 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 muito. E comecei a ler poesia. E eu me lembro assim que ano passado eu baixei um livro para ler que foi de uma psicanalista daqui, a Ana Sui. E foi um livro que eu gostei muito, que é Não Pise no Meu Vazio. Ela tem mais de outro, eu li outro livro dela, mas eu acho que a principal influência, assim, uma coisa que me inspirou muito foi esse livro, Não Pise no Meu Vazio, da Ana Sui. O outro livro que eu li dela foi Cabanas que o amor faz em nós, alguma coisa assim. Mas o Não Pise do Meu Vazio foi bem parecido por conta dessa questão do vazio, da falta. Eu já estava escrevendo, então casou. Foi como se me desse motivação para continuar justamente por essa confirmação de não estou sozinha, tem alguém que sente a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, bastante foi a Ana. E outro que eu achava muito fofinho, que é o da Rupi. Eu acho ela muito fofinha. A Rupi Cauã, não sei como é que pronuncia, não. Mas ela é muito fofinha e eu gostava muito de ler ela, assim, de cabeça. Tô lembrando delas duas. Maravilha. E aí você escreve esses poemas vazios, mas cheios como é o universo, né? Pois é. Elton, quais são as suas influências para aí a gente finalizar? Eu tenho um bocadinho, assim, vamos dizer, mas internacionalmente, o Whitman é um poeta que eu gosto muito. Recentemente eu tive contato com a poesia do Nicanor Parro, também assim fabulosa, achei magnífica, assim, foi arrebatadora para mim, sabe assim, um livro incrível. E nacionalmente tem muita gente mesmo assim que eu gosto. O pessoal ali da época do mimeógrafo eu gosto de basicamente todos mesmo, o Leminski, a Ana Cristina César, o Cacaso, uma galera gigantesca assim que eu gosto bastante de ler, e vai mais ou menos assim nessa linha mesmo também, desses poetas, de um tempo assim mais ou menos para cá. Leio algumas coisas de alguns poetas um pouco mais antigos, né, vamos dizer assim. O Gregório de Matos é muito bom,
aquela boca de inferno dele, como dizem, é incrível também. Então acho que vai mais ou menos assim, né? E uma poeta que eu gosto bastante também, né, para falar de poetas, a Eunice Arruda. Eu não conhecia a Eunice Arruda e eu apresentei meu livro pro professor Alexandre, né, que está prefaciando o livro. E aí eu lembro que ele chegou para mim assim e falou: "Você gosta muito da Eunice Arruda, assim? Você lê muito ela?" Eu falei: "Não, nunca li, né?" E aí eu fui pesquisar e comprei o livro dela, e quando eu li os primeiros poemas assim, eu falei: "Nossa, se não tivesse o nome dela aqui, eu diria que fui eu que escrevi." Sabe assim, parece, tem muita coisa que se parece assim. Então foi uma poeta assim que eu também gosto bastante, é ela. Maravilha. Eu tenho um comentário muito bom aqui, Alana, que é: ela tá séria e tentando não rir. Escritora e profissional, orgulho demais. Bom, gente, estamos chegando, já temos 1 hora de conversa, passou muito rápido, né? E aí, para finalizar, eu gostaria que cada um lesse um poema de si mesmo, para a gente fechar essa roda, para as pessoas poderem conhecer um pouco da poesia de vocês, escutarem um pouco da poesia de vocês e irem atrás de comprar o livro de vocês. Eu vou mostrar os 3 aqui, olha. Vamos começar com você, Fernando? Logo eu? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou escolher, vou colocar então o poema que você falou que foi o seu preferido, que é o poema de saudade. É isso? Isso. Tá na 41. 41, né? Então tá. Queria um poema de saudade. Sinto falta de quando a saudade espancava o vazio até ele arrotar o teu nome. O concreto era doce ao som dos teus passos indo embora. O chão se abria. Eu ia ao inferno buscar anéis de noivado. Queria nossos dedos derretidos para nunca se soltarem. Noites se agrupavam nos telhados, urubus cantavam futuros, eram os nomes de nossos filhos. A lua rosnava memórias, em que olhavas para o céu dizendo: nosso amor fez mal às estrelas. Eu dizia: gonorreia interestelar. Nossas bocas ventavam algo sujo e úmido, levando longe os restos da minha alma fedida. E tudo era um cheiro de samba, atraindo coelhos alienígenas, produzidos artificialmente pelo meu desprezo a toda a vida normal. Aquela, precisamente, a vida sem ti. Que lindo, né? Coisa linda. Parabéns. Elton, vamos ler o seu poema? Qual que você escolhe? Na página 23, algumas casas não têm portas. Pode ir. Dirijo meu caminho entre o que penso e a palavra que bebo. E bebo, bebo, bebo. Entre desvios imprevisíveis e marés solares intermináveis de um lago seco. Seco meus olhos em você e ainda a boca, que procura licor. Nada molha palavras. O líquido que desliza é apenas o suor frio da caminhada. Nadar sobre o asfalto, sobre as curvas das ruas do teu corpo, intocável. É beber o sol em pequenas doses. É ser um poema torto, enfraquecido e cambaleante, que em ti busca o alicerce de um abrigo, que em ti busca a métrica do aconchego, que em ti quer casa. Muito bom. Parabéns. Maravilhoso. E agora vamos fechar com Alana Lavin. Qual o poema que você escolheu, Alana? Eu abri aqui numa página aleatória. Aí saiu na 95. Tá? Quanto mais mar, maior. Hoje foi maré cheia,
inconsciente areia tocando os meus pés. Não sei onde termina, sonho e a cidade. Ou será que nada disso é real? Me parece que de olho aberto ou fechado é tudo a mesma coisa. Maravilhoso. Quanto mais mar, maior é o título desse poema, né? Gente, muito obrigado. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está assistindo. Queria agradecer muito a presença de vocês três, Alana, Fernando, Elton. Foi um grande prazer ler o livro de vocês. Estão os três aqui. Eu queria dizer para quem é seguidor do Nota Terapia, para ir atrás dos três, para seguir os três agora, para acompanhar ele pelas redes, para comprar o livro deles. E se você não conhece ainda a Isto Edições, vai lá no @ da Isto Edições, que tem muita poesia boa pra caramba. Esse é só um pequeno exemplo dos grandes e das grandes poetas que eles têm. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Quero agora que vocês divulguem as redes de vocês, diga onde que as pessoas podem encontrar vocês, aonde que está o livro, se vocês já vão fazer lançamento presencial, quando, se já fizeram, vão fazer de novo. Digam aí rapidinho. Alana? A minha rede social é só o Instagram mesmo, que é o @metaforices. De lançamento, vai ter um lançamento presencial no dia 12, aqui em Maceió, dia 12/3, das 16 às 19 horas, numa cafeteria que se chama Nacafa, na Jatiuca. Então, todo mundo pode ir lá, tomar café. O Elton é de Alagoas também, mas aí fica longe, né? Mas aí pode ir também, viu? E aí vai lá e tira foto e come e eu tô lá. E qual foi a outra pergunta? E pega um autógrafo, né? E pega um autógrafo, eu dou. E qual é a outra? A pergunta? São essas duas. É. Isso. Elton, aonde que as pessoas podem te encontrar? Onde podem encontrar seu livro? Bom, aqui no Instagram mesmo, né? Elton Jonatas, acho que é underline oficial, alguma coisa assim. Eu nunca lembro direito como é que eu escrevo isso aí. Mas está aqui no Instagram, né? O livro eu encontro lá no site da Isto Edições. E eu gostaria de aproveitar para agradecer a Isto Edições, ao Ederson, por essa oportunidade, né, de publicação do livro. Agradecer também ao Nota Terapia, a você, Luiz, pela live, por esse momento de encontro e de trocas poéticas incrível, né? A gente acaba descobrindo muitas coisas dos outros poetas e da gente mesmo também. Então é meio que isso, assim. E lançamento presencial eu ainda ainda não pensei em nada, né? Os livros, os meus ainda estão chegando, então depois que chegarem é que vou ver alguma coisa, se a possibilidade de algo. Né? E quando tiver, é só mandar pra gente aqui que a gente divulga no Nota Terapia. Então, a casa aqui é de vocês todos, quando quiserem, o que quiserem, é só falar. Fernando? Então, eu queria também agradecer ao Ederson, editor, que foi muito paciente até enquanto a gente estava trabalhando, porque eu mudei o livro inúmeras vezes, assim, eu mudava poemas direto, mudava os capítulos, enfim. Então, ele foi bem, assim, bem compreensivo e contribuiu bastante para que eu pudesse ter essa liberdade toda de ir mudando o livro. Até no último dia, que quase não dava mais para mudar, eu estava mudando algum detalhe. Né? Então, muito obrigado, Ederson. Você é um excelente editor, um cara comprometido com a poesia. E, enfim, agradecer a vocês por essa live, pela conversa. Né? Agradecer ao Luiz por ter sido tão atencioso e ter conduzido a live, ter tranquilizado a gente pelo WhatsApp, né? Ter passado as orientações. Meu livro, ele não tem, pelo menos eu não agendei por enquanto nenhum lançamento físico, então ele também, vocês encontram ele no Instagram da Isto Edições. E sigam a página também, tem a página Caio no Poema, onde eu posto os poemas que não estão no livro. Atualmente eu não tenho postado muito, mas em algum momento eu voltarei a postar novos poemas lá. É isso.
Tá bem, gente, muito obrigado. Eu queria dar parabéns também para o Ederson, pela editora. Ele está fazendo um trabalho incrível mesmo. Obrigada pela parceria. Só para dizer que aqui o Nota Terapia está sempre de portas abertas para vocês, para Edições, para o que vocês precisarem. Um grande abraço, Alana, Elton e Fernando, e você que está assistindo a gente. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.